Pois é, estruturação e mapeamento de processos são alguns dos maiores desafios dos empreendedores brasileiros. O dado é de uma pesquisa do grupo G4 Educação. Para falar sobre isso, estamos aqui com o chefe de operações e sócio, João Vitor Chaves. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. João, além dessas duas situações, né, estruturação, mapeamento de processos, o que mais preocupa? Quais são as outras dores também dos empreendedores? O que nós vimos, conversando com os nossos alunos e as pessoas que passaram pelas imersões, é que além dessa parte de estruturação e mapeamento de processo, a gente vê duas grandes dores. Nenhuma ordem muito específica, mas a primeira que a gente normalmente ajuda a resolver é conseguir vender e pagar as contas. Então, os empreendedores, eles começam ali do jeito que dá, com as pessoas mais próximas, vão vendendo, mas à medida que eles crescem a estrutura, eles precisam aumentar as vendas e começam a ter dificuldade com novos canais, como atrair os clientes, e logo em seguida, à medida que a empresa cresce, eles passam a ter dores ligadas a pessoas, como montar um bom time, como qualificar o time, como gerenciar esse time, como formar novos gestores. Então, a organização dos processos, fazer a empresa funcionar bem, montar um time que permita que a empresa entregue aquele resultado e conseguir crescer o faturamento para pagar as contas que vêm junto com esse crescimento. Mas gestão também aí, né, João, que tem muito gestão de pessoas e mais gestão financeira também, né? Não, tem bastante, porque você começa a entrar e aí é uma pegadinha muito comum no varejo, principalmente, né? Você vende muito, só que você tem um problema de fluxo de caixa. Então não adianta só vender, você tem que receber essas vendas e receber preferencialmente mais rápido do que você tem que pagar as contas ligadas com aquele crescimento. João, como é que se deu essa pesquisa? Quantos foram os pesquisados envolvidos? Como é que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro, acho que vale a pena falar da motivação, né? A gente está num ano em que os empreendedores estão passando por alguns desafios econômicos, com toda uma questão global do que está acontecendo, está afetando a inflação mais alta. Então, a gente viu os nossos alunos, os membros da comunidade aqui do G4, tendo dificuldades ali para crescer, buscar como que eu volto a manter o ritmo que eu estava tendo nos anos anteriores. Dado isso, nós vamos entender o que está impedindo. A gente conversou com mais de 9.000 alunos diferentes, mais 6.000 empresas, distribuição todos os setores da economia, varejo, agro, indústria. Então, você tem uma pesquisa bem ampla. Nós mapeamos quais eram as dores que, segundo esses alunos, estavam impedindo eles de crescer, né? O que estava impedindo eles de encontrar o resultado e bater a meta do ano, que é o que nós fizemos nessa pesquisa, né? A pesquisa bate a meta. Então, como que a gente faz para bater a meta do ano? Quais são os gargalos que estão acontecendo? Veio justamente da conversa com esses alunos. Você diria, então, que a solução está mais de dentro do balcão do que para fora? Tem uma questão macroeconômica que interfere muito, mas é muito de atitude do empreendedor, nesse caso, dos alunos que fazem parte aí do G4? Eu acho que, independente do fator externo, é muito difícil para o empreendedor controlar esses fatores, né? A gente pode tentar fazer alguma coisa, mas no fim do dia nós acreditamos que precisamos fazer aquilo que está no nosso controle. No G4 a gente tem a missão de transformar a realidade socioeconômica do Brasil por meio da educação empreendedora. Existem outros caminhos, existem vários fatores além da educação que vão impactar o desenvolvimento do país e, por consequência, o desenvolvimento das empresas, mas o que está no nosso controle? O que a gente pode fazer? E a gente sempre tenta trazer isso para os empreendedores, né? Por mais que talvez o mundo não esteja no melhor momento para você, para o seu negócio, obviamente isso é relativo, tem gente que está indo muito bem esse ano, dependendo do setor. Se você não controla aquilo, também não adianta ficar gastando tanto tempo e energia com aquilo. Então, quais são os fatores que você controla? Porque teve gente falando, e aí exemplo, né? Nós temos alunos em todos os setores da economia, mudou as lideranças políticas, ele presta serviço para o setor público. Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Então a gente foi lá e falou, então olha, o seu caso, vamos transformar para diversificação de clientes. Vamos focar no que você controla, porque é a única forma que você tem de conseguir crescer independente do cenário. João, então, a partir agora dessa pesquisa, desse levantamento, quais são as ações aí mais à frente, à vista, que possam ser executadas? Primeiro ponto é entender qual que é o gargalo do seu crescimento. Nós mapeamos 16 dores. A gente brinca que todo mundo tem todas elas, só que sempre tem alguma que é mais forte naquele momento para você. Então, primeiro passo,
Dado o report, dada a descrição do que são aquelas dores, entenda qual que é a principal para você. Em cima disso, a gente começa então um plano de ação para poder resolver aquele problema. E aí, esse que eu diria que é o principal ponto de reflexão que todo empreendedor, todo gestor precisa ter neste momento. Problema não falta. Se você parar 5 minutos e pensar na sua empresa, você vai listar não 16, vai listar 160 dores diferentes. Então, a grande questão é priorizar qual delas que, uma vez que você resolva, vai gerar mais resultado mais rápido para você e para o seu negócio e vai te dar fôlego para ir para a próxima. Então, ao invés de tentar uma única solução que vai resolver tudo, quebra seus problemas em problemas menores, mais organizados, entende qual deles ali, onde que ele está localizado dentro do report, e aí vai para a solução específica. Então, se você tiver, por exemplo, com um desafio de labirinto de processos, que nós chamamos, né? Está tudo confuso, não está claro o que tem que ser feito para fazer o quê, você vai ver que existe uma recomendação de mapeamento e análise de processo e como que você faz isso no seu negócio. Por outro lado, se você está com problema de baixo engajamento do time, o que você vai fazer? Você vai ir para a recomendação de criar um programa de reconhecimento e méritos para a sua equipe, para que a pessoa se sinta recompensada e reconhecida pelo trabalho que ela está fazendo e logo engaje mais. Só que o primeiro desafio é sempre saber qual é o seu desafio, qual é o problema que você precisa focar neste momento, porque, de novo, problema nunca vai faltar, né? Você sempre vai ter alguma coisa que poderia estar melhor. Então, o desafio de verdade é qual eu resolvo primeiro. Soluções sempre tem, né, João? João Vitor Chaves, chefe de operações e sócio do Grupo G4 Educação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal com a gente. Muito obrigado pelo convite. Sucesso a todos os empreendedores que estiverem aí nos ouvindo. E sempre que precisar de qualquer ajuda, contem sempre conosco aqui no G4 Educação.